E eu quero ultrapassar todos os limites físicos e chegar até você, que é educador, que é gestor, que é terapeuta, para compartilhar com você um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha história de trabalho. Eu quero dividir com você e falar com você de onde eu vim até onde eu cheguei nessa jornada de sucesso. O que eu sempre venho dizendo é que cada criança traz as suas especificidades. O transtorno do espectro autista é um assunto que me causa profundo encantamento, por isso me dedico a pesquisar e a trabalhar para esse público. E eu vou conversar um pouquinho com vocês respondendo algumas perguntas que foram feitas ao longo da minha jornada de trabalho, né? Porque é um assunto muito complexo. Eu sou Suzete Fortunato, fonoaudióloga há mais de 10 anos, sou terapeuta educacional, especialista em neurociência, pesquisadora do transtorno do espectro autista na primeira infância de 1 a 4 anos e idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. Então vamos lá. Como eu posso trabalhar com a criança autista dentro da sala de aula? O que eu sempre venho dizendo é que cada criança traz as suas especificidades, né? Cada criança tem a sua peculiaridade. Por exemplo, na educação infantil, é o primeiro lugar depois do seio familiar que a criança vai e ela vai vivenciar experiências de comunicação, de socialização, de aprendizado, de interação com os pares. E quando existe aí algum comprometimento, né, da criança TEA, lembrando da tríade, que é o prejuízo na comunicação, prejuízo na interação social e prejuízo de comportamentos que são restritos e repetitivos. Isso já traz uma identidade diferente para essa criança, ou seja, ela vai estar ali evitando alguns contatos físicos, não querendo experimentar novas brincadeiras, preferindo ficar mais sozinha, de repente com algum objeto que lhe cause um certo prazer. E aí sim, o professor precisa estar atento a essas características, porque pode acontecer dessas características não ter ainda chamado a atenção da família. Ou achar que é porque não tem uma outra criança em casa, ou porque não sai, só brinca, né, no universo da família. Então isso pode mascarar, e aí quando chega na escola, é quando o professor que vai começar a identificar essas características diferenciais e sinalizar para a família. Então, como que é feito esse trabalho? Esse trabalho é feito primeiramente por uma questão de observação. Eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso saber quais são as potencialidades do meu aluno e se ele tem algumas características, se ele manifesta algumas questões que são diferenciadas, eu preciso estar atento a isso para efetivamente conseguir desenvolver um trabalho. É claro que eu preciso ter empatia, porque na verdade eu sempre tenho a ensinar e também sempre tenho a aprender. Então, existem algumas características que são muito importantes. Eu vou citar aqui 3, para que a gente possa efetivamente trabalhar com uma criança autista dentro da sala de aula. Primeiro, é preciso construir vínculo com essa criança, né? É preciso falar numa altura de tom baixo para você iniciar um diálogo com essa criança, até por conta das questões sensoriais, né, que são às vezes muito exacerbadas. Às vezes a criança pode estar sensível a um barulho muito intenso, né? Essa desorganização, ela pode estar sensível a um barulho muito intenso, ou até mesmo uma forma de acolhida de uma forma muito brusca, falando muito alto. Então, é preciso ter essa modulação para efetivamente conseguir manter esse diálogo com essa criança. 2, conhecer essa criança, saber o que ela gosta, saber o que essa criança tem prazer em fazer. Isso vai fazer uma grande diferença para você começar a trabalhar com essa criança pautada no que ela gosta. Um exemplo, se essa criança gosta muito de dinossauro, se você quer trabalhar com ela os animais, ok, comece apresentando para ela os tipos de dinossauro que existem. Com certeza ela já vai saber, porque é um assunto que ela gosta muito, então ela sabe muito mais de dinossauro do que eu e você juntos. No entanto, se você parte a partir do interesse dela, você pode trabalhar os animais,
você pode trabalhar a palavra dinossauro, e aí você pode trabalhar as vogais, as consoantes, dígrafo, enfim, baseado em que ideia, baseado na questão de série que a criança vai estar, você pode extrair daí sim o seu currículo funcional para trabalhar com essa criança. E o terceiro ponto é buscar fazer com que essa criança interaja com o meio. Essa criança, ela precisa ter ali não só o processo de inclusão, como também de interação. O professor é sim o canal de mediação para que essa criança possa brincar com as outras crianças, para que essa criança possa sim descobrir e vencer a sua dificuldade, a sua limitação de ir ao encontro do outro. Então, assim, é muito fantástico quando a gente consegue fazer esse movimento. Então, trabalhar com autista dentro da sala de aula, temos que ter o nosso movimento, temos que ter um olhar diferenciado e empatia acima de tudo, né? A gente respeitar o outro com as suas limitações e com as suas diferenças e, de alguma forma, ajudá-los nessa dificuldade, né? Ajudá-los a vencer ou a instalar essas habilidades que são importantes para o nosso relacionamento, para o nosso processo de construção de saber. Como trabalhar as diferenças dentro da sala de aula? Isso é uma questão muito legal, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Porque dentro da sala de aula já é por si só um universo com muitas crianças diferentes, de diferentes culturas, de diferentes experiências, de famílias diferentes, enfim. É um lugar que tem muitas questões a serem trabalhadas só pela questão da diversidade, né? Diversidade, isso, falei certo. Então, trabalhar a diferença, né, com a criança dentro do espectro autista para incluir, porque na verdade a inclusão ela é bilateral, ela tanto acontece, né, da forma atípica para atípica, quanto da típica para atípica. E o professor, ele é o canal que vai estar ajudando esse grupo a inserir tanto a criança atípica quanto a criança atípica também se adequar com o mundo dito mais típico, né, o qual nós somos inseridos. Tem um pesquisador, um escritor chamado Gardner, e ele é muito bacana porque ele traz algumas questões, algumas informações importantes sobre as inteligências. O que são, então, na opinião dele, as inteligências, né? As inteligências, elas são multifatoriais, elas são múltiplas. Por quê? Porque, na verdade, não existe só um tipo de inteligência. Existem pessoas que têm um domínio com o português, outras que gostam mais da matemática, mas, enfim, as outras inteligências, a arte, né? A inteligência da musicalidade, a inteligência de outros aspectos da nossa vida e da nossa essência que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida acadêmica e da nossa vida, da nossa existência no seio familiar, em todos os lugares, porque o tempo todo somos aprendentes e o tempo todo somos ensinantes. Então, trabalhar essa questão da inclusão e das diferenças é muito legal com o olhar desse escritor, do Gardner, porque ele fala das múltiplas oportunidades que nós temos de mostrar o quanto nós somos bons e que não existe o perfeito, né? Não existe aquela pessoa que é boa em tudo e que ela dá conta de tudo. Então, Gardner, ele traz essa questão da inteligência que é muito interessante para poder ser trabalhada a partir das diferenças. Voltando, então, para a criança com transtorno do espectro autista, que é o título da nossa conversa, né, de hoje, o que acontece? Ela tem uma especificidade, uma forma de encarar o mundo que é muito diferente da nossa e que a gente precisa conhecer um pouquinho do mundo dela para efetivamente a gente conseguir agregá-la e inseri-la no nosso mundo, né? É muito mais fácil nós fazermos esse movimento. Então, dito isso, é sabido que as crianças autistas, elas são extremamente visuais. O que eu quero dizer com isso?
Elas observam muito mais. Embora pareça que não está tendo ali um contato visual, que às vezes realmente é um complicador, porque elas não conseguem, sem nenhum tipo de treinamento, exercer esse comportamento, mas elas são muito observadoras. O olhar, o visual, chama muito mais a atenção delas do que propriamente dito a questão auditiva. Já é sabido também, eu creio que vocês também já devam saber disso, que muitas vezes quando a gente chama uma criança, né, pelo nome, chama, e essa criança parece não ouvir. É até uma questão muito legal quando a gente está lá atrás, né, no período ainda de investigação com esse bebê. É um sinal, porque a gente chama e essa criança às vezes não faz nenhum movimento de cabeça e que confunde muitas vezes os terapeutas, os pais. Será que essa criança é surda? Será que existe uma perda auditiva? Mas não é por isso. É porque essa criança, desde sempre, desde então, ela traz essa peculiaridade de ser muito mais visual, né? E aí é uma característica, uma especificidade assim maravilhosa. Por quê? Porque eles conseguem enxergar coisas que nós não enxergamos. Às vezes é um detalhe numa folha, é uma linha mais torta, é uma borracha que está gasta de uma forma diferente, é o professor que escreveu com uma letra um pouco maior ou com uma letra um pouco menor, e nessa sutileza das crianças que se encontram dentro do espectro, elas conseguem perceber essas diferenças, elas conseguem perceber como que esse processamento difere de uma coisa da outra, que para nós pode parecer de uma coisa muito simples e uma coisa que passa totalmente desapercebido, né? A questão auditiva para as crianças dentro do espectro, às vezes traz alguma certa desorganização, gritos, barulhos, uma intensidade, né, muito alta de som. Isso gera uma desorganização. Também por conta da questão da sensibilidade, né, da decodificação dessa informação que vem via canal auditivo, também pode gerar um desconforto e aí pode gerar também um comportamento disruptivo. Então, é muito importante a gente conhecer a nossa criança que se encontra no transtorno do espectro autista, porque a partir dessas diferenças vamos poder falar de todas as maravilhas que essas crianças têm, porque na verdade nós temos muitos a aprender com elas, né? Assim como nós, existem graus de especificidade, né? Porque ninguém é bom em tudo, ninguém é tão bom em português, ninguém é tão bom em matemática, ninguém é tão bom em ciência. Ao longo da nossa vida, a gente vai canalizando aquilo que a gente gosta mais de fazer. E assim também são as crianças do espectro autista, elas são diferentes, não existe nenhum autista que seja igual ao outro, cada um traz as suas peculiaridades, mas de uma forma geral, o que é importante ficar dito e registrado aqui é que essas crianças sim são capazes de aprender, são capazes de nos ensinar, porque elas têm potencialidades diferentes das nossas. Mas isso não significa que são menos capazes do que a criança típica. Então, trabalhar as diferenças é você conhecer a identidade, conhecer a individualidade do seu aluno TEA e poder mostrar para o grupo. Assim como você vai trabalhar aquele que usa óculos, ou aquele que tem a pele mais clara, aquele que tem a pele mais escura, mas a questão da percepção do outro, que é diferente por uma questão de neurodesenvolvimento, né? Por conta de uma formação cerebral que foi formada de uma forma diferenciada, mas que traz sim as suas potencialidades, mas que é possível sim ensinar, trabalhar as diferenças e contribuir para o aprendizado dessas crianças. Ok? Uma outra pergunta que sempre foi feita a mim: autismo é uma doença? Não, autismo não é uma doença. Não é caracterizado doença. Por isso não tem cura, porque não é doença. O autismo é uma questão de neurodesenvolvimento. Toda a questão de organização desses neurônios foi organizado de uma forma diferente da nossa. E isso faz com que eles tenham especificidades, faz com que eles tenham características muito pautadas, diferente do que é comum, diferente do típico, né? E por isso esse nome espectro, porque traz uma diversidade de características, baseado sempre na tríade. O nosso ponto de partida sempre é a tríade. Vamos lembrar aqui qual é?
a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação social e o comportamento que é restrito e repetitivo. Então, essas crianças trazem essa tríade como uma marca confirmada, mas o grau dela vai variar. Logo, ao longo da vida dela, com as terapias que ela vai exercer, eu sempre falo a importância da equipe multidisciplinar, né, terapeutas, o quanto é importante. E eu incluo também nesse formato o professor como também uma pessoa importante e fazendo parte dessa equipe para ajudar essa criança a vencer, a trabalhar essas habilidades que ela ainda não tem, reforçando esses comportamentos, a comunicação, a linguagem, diminuindo os comportamentos restritos e repetitivos. Essa criança, sim, pode ir melhorando, pode ir evoluindo ao longo da vida dela, né? Ao longo de toda a sua existência. Então, não é uma doença, não é degenerativa, não tem uma piora com o tempo. O que acontece é que, se não tiver os tratamentos assertivos, se não tiver trabalhos que sejam direcionados e eficazes, essa criança, assim como qualquer outra pessoa que não é trabalhada, vai ficar ali estacionada. E o nosso objetivo, né, enquanto profissionais, não é esse, é fazer com que essa criança saia da onde ela está e possa trilhar a jornada dela para uma vida com muito mais qualidade, para uma vida muito mais feliz, para uma vida onde a comunicação aconteça de uma forma muito mais eficaz, assim como a interação com os amigos, a busca dos pares e as estereotipias, os comportamentos, os interesses restritos possam ser ampliados para que efetivamente ela tenha uma vida com mais qualidade. Como foi que eu conheci e que eu despertei para iniciar o trabalho com o transtorno do espectro autista? Então eu vou contar para vocês, porque essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Como foi que começou? Quando foi que você descobriu que gostava de trabalhar com esse público? Então, aproximadamente 19 anos atrás, assim quando eu saí da minha vida acadêmica, eu comecei a trabalhar, né, como fonoaudióloga. Antes eu trabalhava num consultório dentário, eu já contei isso para vocês. Tem um vídeo que fala sobre isso, sobre a minha jornada até a minha formação. E eu trabalhava então no consultório dentário e eu comecei a trabalhar com as crianças, atendendo as demandas da fonoaudiologia. Atraso da fala, atraso de linguagem, né? Crianças que traziam comprometimentos em sua comunicação. E com o tempo, eu fui percebendo que o universo foi se ampliando, né? Porque aí uma criança, um responsável ia falando de mim para outros pais e iam chegando novas demandas, até enfim que um dia apareceu uma criança com uma questão de comunicação muito importante e que ela praticamente usava o adulto como referência para poder fazer realizar as intenções dela, né? Ela puxava esse adulto pela mão até o lugar onde ela desejava para pegar um biscoito, para pegar água. Ela pouco se comunicava, acho que falava 2 ou 3 palavras, se eu não me engano. E foi muito interessante que na época eu pouco sabia ainda sobre o transtorno do espectro autista. E a queixa da família era que a criança falava muito pouco. Mas tinha aí algumas características de comportamento. Era uma criança que gostava de brincar muito com caixas, era uma criança que gostava de brincar mais sozinha. A mãe falava que ela era muito tímida e que ela não tinha ainda toda uma desenvoltura para poder brincar com as outras crianças. A mãe achava que é porque ela ficava muito em casa, né? No caso, essa família era uma mãe que, depois que teve filho, parou de trabalhar fora, né? E passou a viver exclusivamente para poder cuidar da filha. E ela não estava entendendo por que, apesar de tantos estímulos, essa criança não estava respondendo. Já tinha, acho que naquela época, 2 anos e 2 meses aproximadamente, e um vocabulário muito restrito. E daí, quando eu recebi essa criança no consultório, foi muito interessante, porque aí, ouvindo essa história da mãe, até então eu nunca tinha atendido nenhuma criança dentro do espectro autista.
E aí eu ouvindo aquele relato, né, da mãe dizendo que ela não gostava de brincar com muitas crianças, que às vezes quando tinha muito barulho ela chorava muito, que todos os aniversários dela, na hora do parabéns, era uma criança que colocava a mão na orelha e chorava, e que ela nunca participava efetivamente da festa, que tinha animador. Aquela coisa de festa de criança, né? Que é uma delícia e que a gente sabe como é que funciona, com muito barulho, com muita gritaria, né? Com um animador, com som alto. E aquilo deixava a filha dela muito irritada, e deixava a filha dela, assim, um certo desconforto. E ela achava que era porque a filha ficava muito em casa com ela e tinha pouca convivência social, e talvez essa fosse a demanda de estar gerando esses comportamentos na filha. E aí eu fui estudar, né? Eu fui buscar literatura, fui pegar um livro para poder começar a estudar e começar a entender o que efetivamente estava acontecendo. Naquela época se falava de autismo muito pouco, né? Não tinha tantas informações como nós temos hoje, como nós temos agora. Então, eu fui buscar informações que pudesse ajudar a montar aquele quebra-cabeça, porque alguma coisa não estava encaixando, né? E quando eu encontrei com a criança na primeira vez, né, quando ela foi para essa primeira sessão de fonoaudiologia comigo, a mãe ficou dentro da sala comigo, porque era uma questão importante, porque uma menina que estranhava todo mundo, eu não ia fazer com que ela ficasse sozinha comigo, até porque a menina ainda não me conhecia. E aí eu fui descobrindo, fui trabalhando, fui usando algumas artimanhas, algumas técnicas que eu já tinha aprendido, né, na faculdade. Eu tinha ainda muito pouco tempo de formada. E a gente começou ali um envolvimento e um desenvolvimento para tentar vencer, né, aquela dificuldade da queixa que a mãe trazia da fala. E aí, em seguida, depois de conhecer a menina, depois de estudar, depois de ter ali um pouco mais de vínculo afetivo, né, de conhecer um pouco mais essa criança que na época ainda não ia para a escola, eu pedi à mãe que ela pudesse buscar uma avaliação com o neuropediatra, porque a criança estava apresentando alguns comportamentos que iam além do que somente ser uma questão de um atraso de fala, um atraso aí nessa comunicação. Aparentemente era uma criança que entendia o que era dito para ela, no entanto ela ainda ficava com algumas questões, ela atendia muito o que a mãe falava, o que o outro falava, ela não conseguia demonstrar aquele certo entendimento, e até ela começar a construir um vínculo mais afetivo comigo, isso demorou também uns bons encontros para que efetivamente, se eu não me engano, foram 6 ou 7 encontros, onde ela começou a permitir que eu segurasse na mão dela, onde efetivamente, a partir dos treinos, né, ela começou a olhar para mim, a direcionar o olhar. Então foi todo assim, ganhos gradativos que a gente foi tendo ao longo. Depois que ela foi, sim, ao neuropediatra, o neuropediatra pediu que ela fizesse acompanhamento com fono e que ela buscasse também outros profissionais e deu o diagnóstico, né? E foi um momento assim muito sofrido, né, para essa família, onde eu pude estar junto e poder dividir essa dor, né, esse luto, porque quando você gera um fruto, você espera que esse fruto venha dentro daquilo que é esperado, né? O fruto perfeito, o fruto idealizado. Não que as crianças dentro do transtorno autista não sejam perfeitas, mas elas trazem algumas peculiaridades que fazem com que elas percebam o mundo de uma forma diferente. E aí então, né, vivendo toda aquela angústia, né, na verdade, eu até já sabia, mas não é o terapeuta que dá laudo, né, não é o professor que dá laudo. Quem dá laudo e quem fecha o diagnóstico é de ordem médica, né? Ou é o neuropediatra, ou é o pediatra que vai suspeitar e que vai indicar e que vai encaminhar para o psiquiatra infantil. Então, é de ordem médica, não somos nós que damos o diagnóstico. A gente percebe enquanto conhecedores, né? Enquanto trabalhamos, enquanto o trabalho é feito com o indivíduo, a gente vai sim percebendo as características que são diferenciadas e a gente vai modulando essa família, direcionando ela para que ela possa ter esse diagnóstico de uma forma
assertiva e diretiva através de um profissional médico. Então, eu comecei a perceber o quanto dolorido era, né? O quanto era um momento bem difícil para a família, e estar acompanhando aquele momento e depois estar fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento com a criança, né, ao longo, porque aí entraram depois outros profissionais para compor essa equipe multidisciplinar, que é super importante, né? O psicólogo, que é super importante, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, eu incluo também o professor dentro dessa demanda, porque a pedagogia também é fundamental, que compõe a equipe multidisciplinar. Embora isso não seja tão já estabelecido, né, dentro das clínicas, não sei, dentro da realidade de vocês, mas aqui ainda não é uma realidade ter professor. Geralmente o professor ele está na escola e aí os terapeutas em comum faz um encontro com o professor ainda não está nas clínicas, né, no trabalho de reabilitação em si. Mas essa parceria é muito importante. E aí sim eu comecei a minha jornada, porque aí essa criança foi para a escola, e aí esse trabalho em conjunto com o professor, eu ligava para a professora, eu ia até a escola para poder direcionar essa criança, auxiliar a professora, né, como que ela ia acolher essa criança, como ia ser as primeiras investidas dela, porque essa criança entrou ainda na educação infantil. Então era um período primordial e essencial que ia ajudar a adequá-la para todo o processo, né, de vida acadêmica dessa criança. E aí sim eu comecei a me dedicar, comecei a ver que o quanto era gratificante, né, uma criança que você chamava pelo nome e a criança se comportava como se fosse surda, e depois você está chamando pelo nome, a criança está movimentando a cabeça para olhar para você, e depois você trabalha mais um pouco, essa criança já está buscando o seu olho para poder estar olhando para você, e aí isso é muito gratificante. E aí eu comecei a minha jornada, e depois dessa vieram outros, e até hoje eu nunca mais parei, né, de atender esse público, porque é sim uma complexidade. O nome já diz, né, espectro autista. Por quê? Porque cada um traz a sua individualidade, cada um traz a sua especificidade, e trabalhar com essa especificidade, né, a sutileza que é cada um, e ajudar a romper essas barreiras que cada um traz na sua identidade por conta de uma questão de neurodesenvolvimento, é muito importante, é fundamental para nós, né, enquanto seres humanos, ajudá-los a vencer, e vê-los vencendo, nossa, é gratificante demais. Não tem salário que retribua isso do que você ver o sorriso de uma criança e você perceber que ela está dando conta de quem ela é, de como ela está fazendo e vencendo as suas próprias dificuldades. Porque nem sempre o transtorno do espectro autista ele vem com alguma comorbidade. Às vezes ele pode vir, né, com déficit de atenção, às vezes ele pode vir com uma alteração importante de fala, né, e aí essa criança ela pode ter uma apraxia ou alguma outras questões que impossibilitam ela de falar, mas nem sempre isso pode ser ou não. Mas você ajudar essa criança a ir vencendo, a superando as dificuldades que é imposta, né, pela condição que ela se encontra de estar dentro do transtorno do espectro autista, isso é gratificante demais, e é isso que me motiva, e é isso que me faz continuar, e é isso que me faz continuar pesquisando formas mais assertivas de poder estar trabalhando com esse público e com todos aqueles que trabalham com a criança do espectro autista, porque até hoje é sabido que existe muito tabu em relação a isso, né? Por conta de que é dito de experiências de outras pessoas que nem sempre foram positivas, faz com que outras pessoas não tenham tanto encorajamento para poder se disponibilizar, a trabalhar, a atender, a ajudar, né? Porque não é igual, né? A gente tem que respeitar essa individualidade. E como que faz isso? Conhecendo o sujeito, vendo quem é, se abrindo, estar disponível para poder ajudar essa criança, e aí sim a gente vai construindo, né? Tijolinho por tijolinho, rompendo barreiras, vencendo limitações, e vamos chegar sim no resultado, porque
É possível. É possível. É isso que eu vivo, é isso que eu acredito e é isso que eu quero falar para vocês. É possível.